três ideias que são muito comuns na gente. São os famosos gostaria, poderia e deveria. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Se você reparar, quantas vezes você fala eu gostaria disso, daquilo, daquilo outro? Você já observou? Em quantas situações você fala eu gostaria? Eu gostaria. Ah, eu gostaria de viajar para a Europa, eu gostaria de fazer um curso assim assado, eu gostaria de mudar de cidade, eu gostaria. Quando você fala eu gostaria, você percebe que não existe uma vibração forte dentro de você? É como se fosse uma fantasia, como se fosse um sonho. Ah, é proibido sonhar? Não. É que um sonho, se você fica na base da fantasia e da ilação, ele nunca acontece, obviamente. Então, eu gostaria. As pessoas falam muito, eu gostaria de conhecer a Europa. Ok. E você está fazendo alguma coisa a respeito? Não, eu só gostaria. Não tem nada demais você gostaria de conhecer a Europa. Não tem nada demais dizer isso. Não tem nada demais você sonhar com isso. Absolutamente, não tem nada demais. Mas é uma coisa que você não pega. É um sonho por quê? Porque está muito longe de mim. E eu nem acredito que ele vai se realizar. Eu nem acredito que ele vai se realizar porque é uma coisa muito distante. É só assim eu gostaria. Muito assim, solto no ar. Por outro lado, quando você fala eu poderia, é como se você tivesse em suas mãos essa capacidade de realizar alguma coisa. Eu poderia visitar a Europa. Eu poderia mudar de cidade. Quando você diz isso, significa que você tem essa capacidade. É diferente do eu gostaria sonhando. Não, eu poderia. E se você não faz, é porque você não quer. Quando você diz eu poderia. Então, quando alguém diz assim para mim, ah, eu poderia fazer isso, aquilo outro, a primeira coisa que me vem na cabeça é: e por que você não faz? Mas eu me contenho, porque muitas vezes as pessoas simplesmente não querem dizer não quero. E vão arrumar algumas desculpas. Ah, eu poderia, mas eu vou arrumar encrenca com a minha esposa, eu vou ter problemas no meu emprego, enfim, eu poderia. Eu fico quieto. Mas que bom que ele poderia, porque pelo menos está nas mãos dele. Ele tem esse poder, por isso poderia. Mas quando você fala deveria, a coisa complica. E por que a coisa complica quando você diz que deveria? É porque você sabe que você precisa fazer alguma coisa e não faz. Quando você diz eu deveria estudar mais, eu deveria mudar de emprego, eu deveria mudar de cidade, eu deveria de me casar, eu deveria me separar. Todos esses deverias significa que você está, para você, agindo errado. Porque se você deveria fazer essas coisas todas e não faz, para você há um débito consigo mesmo. Quando você diz eu deveria e não se move, você sabe que está em débito consigo mesmo. Há uma dúvida se você pode ou não, mas você não tem dúvida nenhuma de que você deve promover aquela mudança, promover aquela ação. E aí entra uma outra questão que é muito interessante. Existe inclusive um vídeo no meu canal do YouTube, que eu não me lembro exatamente o nome, mas é alguma coisa assim, você não muda, mas a vida muda e você vai junto. É uma coisa assim. Que é um estudo do MIT, onde eles concluem que as pessoas tendem à estabilidade. Elas não querem mudar. Sejam aquelas que têm uma vida boa, elas não querem que mude com medo de que ela fique pior. Ela está muito boa, eu não quero que mude. E as pessoas que têm uma vida que não está legal, elas também têm medo que mude porque pode ficar ainda pior. Então, todos os prognósticos desse trabalho aí do MIT, as pessoas tendem à estabilidade. Por quê? Porque nós não queremos mudar. E isso vai de encontro ao deveria. Eu deveria estudar mais, mas eu não estudo. Eu sei que eu preciso estudar mais, mas eu não estudo. Por quê? Porque você não quer mudar a vida do jeito que está. Eu estudo um pouquinho, eu vou dando um jeito, eu colo na prova, ou eu não tenho pretensões lá no trabalho em ser chefe de coisa nenhuma, então eu entro às 8 horas da manhã, saio às 5, está tudo ótimo, eu não quero fazer nada além do que é necessário, porque tá bom assim.
Ser chefe é muita responsabilidade. Fora o fato de que meu pai e minha mãe sempre disseram: não, fica aí onde você está, porque você é muito pequenininho para esses cargos altos e tal. Tem essas coisas também. Portanto, a gente tem uma tendência à estabilidade. Estando numa situação boa ou numa situação ruim. A maioria, na média. Eu posso não estar falando exatamente para você. Que absurdo. A situação que eu estou vivendo hoje, eu não quero continuar vivendo. Ok, compreendi. Está perfeitamente possível, perfeitamente claro. Eu gostaria muito de mudar. Mas, na média, as pessoas não querem mudar. E por isso fica naquela história do gostaria. Eu gostaria de viajar para a Europa, mas não faz nada a respeito. Eu poderia viajar para a Europa, mas também não viajo. Deixa aqui onde eu estou. Não vou gastar esse dinheiro porque pode me faltar mais tarde, o ano que vem, ou daqui 10 anos, eu não sei. Mas deixa do jeito que está. Ou eu deveria fazer uma pós-graduação, eu deveria mudar de emprego, eu deveria aprender a dizer não, mas eu não digo não. Deixa do jeito que está, com medo da confusão. Todos esses aspectos que eu estou comentando com você, e o mais importante deles é o deveria, tem a ver com essa questão da mudança, porque você está consciente que é importante mudar. O deveria está dizendo para você: você precisa mudar. E aí entra o Enneagrama, porque o Enneagrama é uma ferramenta de transformação. Por que é uma ferramenta de transformação? Porque quando eu aprendo mais sobre mim mesmo, quando eu aprendo como funciona o meu piloto automático, as minhas atitudes todas que eu tomo, as minhas decisões que eu tomo, elas sempre têm um padrão. E eu não percebo isso. Eu tropeço sempre nas mesmas pedras. E eu não percebo que não são as pedras, sou eu. Então a gente está sempre gravitando em torno dos mesmos comportamentos, dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes e dos mesmos resultados, que é a parte mais grave. E mesmo assim, quando eu digo eu deveria, você tem consciência e ainda não faz. E o Enneagrama, ele é uma ferramenta de transformação, porque quando você aprende como você funciona, aprende todos os deveria, se são pensamentos corretos ou não sobre os deveria, o Enneagrama vai te ajudar a abrir a mente, a ganhar consciência, a você aprender que, puxa vida, olha só, eu faço isso daqui sempre, do mesmo jeito, e eu não percebo. Ou então com as outras pessoas, porque ele te ensina como funciona a personalidade das outras pessoas, e você diz assim: puxa, eu nunca percebi isso naquela pessoa. Olha só, é repetitivo, como eu sou repetitivo. Ela é repetitiva. Já sei o que ela vai me dizer. Quando eu disser X para ela, eu já sei o que ela vai me dizer. Já sei como ela vai reagir. Peraí, então hoje é o melhor dia? Mas é uma forma de você se dar bem com as pessoas, não entrar em conflitos desnecessários com elas. E muitas vezes a gente não percebe como os outros funcionam, não sabe nem como a gente funciona e tem conflito todos os dias. Porque nenhum dos dois abre mão de nada. E às vezes você começa uma discussão com um determinado motivo e ela se alonga de tal forma, 1, 2 horas, passa uma noite inteira discutindo em casa e num dado momento você nem lembra por que vocês começaram aquela discussão. Por que isso aqui começou? Você nem sabe, porque ninguém abre posição nenhuma. Tende à estabilidade. Boa ou ruim, mas tende à estabilidade. E aquelas pessoas que sabem que deveriam, essas estão no ponto para aprender o Enneagrama. Porque ao se conhecer melhor, você vai ver se aquilo que você diz que deveria fazer, que deveria mudar, se é coerente mesmo. Se não é apenas uma ideia errada baseada em opiniões dos outros, por exemplo. Dizem assim: ah não, você é uma pessoa que você não dá para isso. Não se mete com essas coisas porque você não dá para isso. E aí você absorveu aquilo lá e você fala: puxa vida, eu não dou para isso. Várias pessoas estão me dizendo isso aí. Então eu não deveria fazer isso. Será que as pessoas estão certas? Ou é a imagem que você passa? Será que você tem esse potencial? Só se conhecendo melhor. Não as pessoas fazendo você se conhecer melhor. Porque elas só conhecem o seu reflexo. Elas só conhecem como você se apresenta. E existem tipos de personalidade que criam uma imagem deles mesmos para eles e para os outros.